Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aqui no nosso canal vocês vão ficar sempre muito bem informados sobre tudo o que está acontecendo no governo, no momento atual do nosso país e também nos bastidores de Brasília. E também o que está acontecendo lá no plenário. Gente, o bicho pegou nessa reforma tributária. Vocês não vão acreditar quantas pessoas traíram e votaram a favor do governo de Lula. Eu vou revelar tudo para vocês, então já vou pedindo o seu like, se inscreva no canal se gosta desse conteúdo de política de direita, porque aqui no nosso canal sempre você vai estar por dentro de tudo. Então já vamos começar com essa matéria que vem do jornal Cidade Online, que diz o seguinte: caiu máscara aos traidores da pátria. Em um único dia descobrimos que Tarcísio de Freitas se vendeu e que apenas 118 deputados são realmente conservadores. Realmente isso é um baque para o povo conservador, né? A esperança de uma boa parte das famílias brasileiras foi pelo ralo, o apoio do governo de São Paulo à reforma tributária, imposta pelo governo golpista e comunista de Luiz Inácio Lula da Silva do PT, aonde ele deixou claro já na sua fala no Foro de São Paulo, que ele não tem vergonha de ser chamado de comunista não. Pois bem, o apoio este seguido pela maioria dos parlamentares que se elegeram com o voto dos patriotas, apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, mais de 7 bilhões sairão do tesouro público, do nosso dinheiro. Para quê? Para pagar essas votações. Infelizmente, é isso que está acontecendo no Congresso. Na nossa cara. Realmente, gente, isso é muito grave. Isso, na verdade, é um golpe para nós, o povo brasileiro. E logo depois de Tarcísio de Freitas resolver apoiar o governo de Lula na reforma tributária, Bolsonaro se manifesta pela primeira vez sobre Tarcísio após aquela reunião quente do PL e após a aprovação dessa reforma tributária. E ainda hoje não percam, vai ter um deputado, Carlos Jordi, que vai esclarecer tudo pra gente. O que ele vai dizer vai deixar todos vocês de queixo caído. Aguardem. Mas agora vamos saber o que disse o nosso ex-presidente Bolsonaro? Em uma afirmação, Jair Bolsonaro, em entrevista concedida à Jovem Pan, algumas horas após a tribulada situação que teve a reforma tributária, ele resolveu se manifestar. E vem comigo assistir o que ele disse. Tarcísio é 10 na parte técnica, na parte política ele é bastante inexperiente. E obviamente ele estava chateado porque estava apanhando muito, em especial nas mídias sociais, mas faz parte da regra do jogo. Então, o que ele fez, né? De ontem para hoje, acredite se quiser, mais de uma dezena de novas propostas entraram no projeto. Propostas que, segundo eu conversei com o Tarcísio, não interessavam para nós, para o Brasil, melhor dizendo. E ele tomou uma posição, ligou para o líder e falou que por ele não colocaria em votação essa PEC. O que a gente esperava? Saírem uns 10 itens da proposta anterior, acaba entrando outros 10, piorando mais ainda essa proposta. Não podemos admitir uma proposta de reforma tributária que aumente a carga de impostos no Brasil, coisa que o Tarcísio entende e pensa exatamente da mesma maneira. Queremos uma reforma, mas não é uma reforma qualquer. E aí, gente, o que vocês acharam da declaração do ex-presidente Bolsonaro? Também já vou deixar aqui uma pergunta para vocês. De 0 a 10, que nota vocês dão para o ex-presidente Bolsonaro? Não deixem de opinar, porque tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para nós. E agora, como prometido para vocês, eu vou trazer essa fala estarrecedora do deputado Carlos Jordi, aonde ele vai explicar com riquezas de detalhes quão grande isso é grave para o nosso Brasil, até mesmo porque, foi como eu disse para vocês, já saiu muito dinheiro dos cofres públicos para pagar essa votação. O problema é que esse dinheiro público sai do bolso, sabe de quem? De nós, o povo brasileiro, pagador de imposto, que levanta cedo para ganhar o pão de cada dia. E quem vai sentir vai ser a gente, não vai ser eles não. Lula e Janja vão continuar viajando para todos os lugares e ficando nos hotéis mais luxuosos. Com o nosso dinheiro, é lógico, né? Com o governador Tarcísio, com o presidente Bolsonaro, com diversos deputados e senadores do PL e também de oposição. E Tarcísio falava a respeito das grandes reformas que o presidente Bolsonaro deixou como legado. O governo mais reformista de todos os tempos. E ele dizia que nós não temos como ser contra uma reforma tributária, contra a reforma tributária. E em um ponto nós concordamos. De fato, não podemos ser contra a reforma tributária. Mas não essa reforma tributária. Essa reforma tributária não é aquela que nós sempre buscamos, que sempre almejamos. Inclusive, a própria PEC 45, anteriormente, éramos favoráveis. Só que a PEC, ela foi contaminada pelo PT. Como tudo que eles botam à mão. É a praga do Egito. Essa
PEC, essa reforma, não é do parlamento. Essa reforma não está só sendo patrocinada pelo desgoverno Lula, mas está sendo promovida e feita pelo desgoverno Lula. Uma reforma que concentra poder no governo federal, que cria esse tal conselhão. Um conselhão que, como bem disse o governador Caiado, parece um conselhão venezuelano, que estabelecerá como será feita a distribuição desses impostos para os estados e municípios, tirando a autonomia de estados e municípios. Inclusive, a reforma, além de transferir a carga tributária do setor da indústria para os serviços, encarecendo os serviços, vai retirar a arrecadação, vai diminuir a arrecadação dos municípios. Mais de 1.100 municípios serão prejudicados. E aí o que vai acontecer? Ou vai acontecer o sucateamento dos serviços públicos municipais, como hospitais, postos de saúde, escolas, transporte público, ou, e é óbvio que essa alternativa ela é muito mais coerente, os municípios vão aumentar a carga tributária de outros impostos, de outros tributos, como o IPTU, por exemplo. Além disso, vejam bem o que está acontecendo. Como esse projeto aumenta a arrecadação do governo federal, reduzindo de estados e municípios, tirando a sua autonomia, nós vemos hoje o grande finale do pacote da farra do dinheiro público, o pacote das maldades. Viram, gente? Agora ele vai revelar esta farra com dinheiro público, o nosso dinheiro. Nós que pagamos os impostos. Vejam o que disse o deputado. Porque, inicialmente, aprovaram a PEC da transição, dizendo que era para pagar benefícios sociais, colocaram aquele jabuti, que era um dispositivo para acabar com o teto de gastos via lei complementar, aprovaram aqui esse dispositivo, essa nova lei, que foi o arcabouço fiscal, que também está para ser votado aqui após as mudanças no Senado, e esse arcabouço fiscal aumenta o gasto público atrelando ao aumento da receita. Como que é o aumento dessa receita? Através de um aumento de arrecadação de impostos. E através desse projeto, do projeto que está para ser votado aqui, a reforma do PT aumentará a arrecadação de impostos do governo federal para gastar da forma que quiser. Isso não é uma reforma com um projeto de país, é de um projeto de poder. Existem inúmeros problemas nessa reforma. Outro aqui que nós podemos destacar é o tal cashback. É o PT sempre dividindo a sociedade, jogando os brancos contra os negros, os heterossexuais contra os homossexuais. A CBS e o IBS terão o objetivo de reduzir as desigualdades de renda, gênero e raça. E o que isso significa, deputado Gaia? A pessoa paga um imposto, a pessoa compra um produto, ou utiliza um serviço, paga por isso, e depois ela vai dizer que ela se sente mulher. E por isso ela terá direito ao cashback, terá direito ao ressarcimento desse imposto que ela pagou. Esse é um dos estímulos que o PT faz, não só para a ideologia de gênero, inclusive a Constituição não tem nenhuma previsão do termo gênero. Gente, olha que grave isso que ele revelou agora. Não podemos ter diferença entre nós. Somos todos filhos do mesmo Deus. Então por que essa diferença? O PT sempre fazendo diferença e dividindo a população. Esse é o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. E olha o que vai dizer o deputado agora. Essa é mais uma das inconsistências desse projeto. A Constituição só fala de sexo, mas estimulando a ideologia de gênero e o racialismo. Por isso que nós vamos votar contrário a essa reforma, não porque somos contra ao Brasil, porque nós somos contra uma reforma tributária, mas não dessa forma que está sendo proposta aqui. Sobretudo, uma reforma que está vindo a toque de caixa. É um desrespeito tremendo com o parlamento isso. Começamos ontem a discussão de um projeto que sequer temos o relatório. O relator disse que vai modificá-lo hoje, 142 páginas. Não há a estimativa de impacto da Receita Federal. Como é que parlamentares que têm juízo vão votar um projeto que sequer conhecem? Muito obrigado. Gente, vocês viram que revelações bombásticas de Carlos Jordi? E o quanto isso vai afetar nós, o povo brasileiro? Realmente está bem complicado viver nesse país, né? Estamos a passos largos de uma Venezuela, infelizmente. Então já vou deixar aqui uma pergunta para vocês. O que vocês estão achando do terceiro mandato de Lula? E de 0 a 10, que nota vocês dão para o presidente Lula? Bom, essas foram as notícias de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal, curte, compartilha, comenta, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos.
vídeos. E se você tem um amigo que gosta desse conteúdo de política de direita, compartilhe esse vídeo com ele. Ele vai ficar muito feliz de ser lembrado por você. Vamos nos unir, povo conservador, porque juntos seremos muito mais forte. E sabe de que forma você pode nos unir e nos ajudar? Compartilhando esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo a verdade que com certeza a mídia não mostra. Muito obrigada a todos, eu vou ficando por aqui, até daqui a pouco com mais vídeos.